pouquíssima consideração o que se refere à igreja. Eu acho que nós sabemos muito bem que a história é sempre tudo de causa e efeito e de pêndulos, não? No caso da Igreja Católica, não estou defendendo absolutamente a Igreja Católica, mas não temos que esquecer também que eles eram frutos de uma experiência, naquele momento trágica, impressionante, do fechamento e de tantíssimas igrejas na União Soviética e de milhares e milhares de mortos que ela teve, os padres e com os católicos. O que fica, o que sobra é talvez essa necessidade, estou de acordo com o professor e também com ele quando disse que a oposição mais vistosa é aquela que acaba, digamos, ditando um pouco as regras da história do registro. Talvez no caso da Igreja Católica, como também de outras igrejas naquele momento, era também uma questão de sobrevivência, de aliança e de desespero no sentido de tentar salvar o que eles achavam de questão de sobrevivência. É só uma pequena... Por última coisa, sem contar que uma coisa é a igreja oficial, e nós estamos falando da igreja oficial, e na realidade temos milhares e milhares de casos individuais que são maravilhosos, mas isso é tão claro que não vou nem dizer. Boa tarde. Eu quero felicitar todos os oradores, mas tenho uma questão em especial para a doutora Elisa Paulo. No fundo, o que eu queria saber, não sei se tens pontos para isso, para averiguar isso ou não, mas fora do círculo, digamos, dos exilados políticos, até que ponto estes grupos de oposição republicano-democrática tinham influência e conseguiam mobilizar a comunidade portugueses, portanto, o português comum? Será que eles conseguiam mobilizar politicamente essa população para participar em ações contra a ditadura ou contra o Estado? Isto é uma questão. A outra, falaste no centro luso-africano, pronto, que é algo que me interessa de forma mais... Sociedade luso-africana do Rio de Janeiro. Houve tentativas dessa sociedade de contatar, mobilizar gente no espaço colonial, nomeadamente em Angola? Bom, primeiramente, eu queria cumprimentar a todos da mesa e ao público em geral. Eu sou um pouco estranho aqui no Ninho, sou um geógrafo, mas fui capturado pelo tema, estava aqui de passagem. E talvez eu não tenha competência para fazer nenhum comentário sendo mais simples dos intelectos aqui nessa sala. Mas a minha pergunta é diretamente ao Mr. Dondi. Prima cosa vi chiedo scusa perché il mio italiano è di un figlio di italiano e quindi forse non è esatto, e secondo che forse la mia domanda è molto semplice per la tua intellettualità. Però ho vissuto 2 anni in Italia e l'Italia è un paese del mio papà, che io l'amo da piccolo, e quindi sono andato lì e ho visto con occhi di passione quel paese. E è stato un po' strano che un paese come l'Italia, molto intellettuale, molto ricco nella cultura, accetta fino ad oggi è che la media è controllata dallo Stato ancora oggi, sia dal governo sia dalla Chiesa. E credo che questa guerra psicologica è stata molto competente, perché, non so, forse quello che ho visto, ho lavorato 2 anni in una fabbrica, il discorso comunista è un discorso ancora antico, sembra che non è caduto il muro lì vicino, da chilometri. Quindi la mia domanda è perché l'Italia ancora accetta questa situazione di controllo dell'informazione
E un'altra domanda sarebbe, perché guarda, l'Italia non è andata a fare la guerra lì a Messico e quindi non ha provocato la immigrazione dei messicani agli Stati Uniti, però gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sono andati lì in Africa a vendere le armi e quindi hanno provocato una immigrazione degli africani in Europa. Allora come sarebbe la posizione del governo fuori dall'Italia in questione all'azione della guerra fredda lì vicino nel continente africano? Queste sono le mie due domande, grazie. Guarda, due domande che hai fatto, semplici e complesse allo stesso tempo. Intanto bisogna chiarire, forse anche l'intervento che aveva fatto prima Luis Turgal aiuta in questo, cioè non c'è soltanto il problema dell'opposizione comunista. Dentro alle dinamiche di controllo della guerra fredda c'è la dinamica di un controllo sociale in senso conservatore. Il tentativo di colpo di Stato del 1964 in effetti non è contro i comunisti, è contro un progetto ampio di riforme dello Stato, e questa è in sostanza l'essenza, una delle essenze nascoste, diciamo, della guerra psicologica: fare in modo che sia mantenuto lo stesso assetto sociale. In questo caso il comunismo diventa un espediente, qualcosa di molto facile da attaccare, da colpire, quindi si chiama comunismo ma si cerca anche di attaccare altro, ed è lo stesso meccanismo che paradossalmente si è ripetuto dopo la caduta del comunismo. Il comunismo in sé non fa più paura e non minaccia nessuno, ma diciamo lo stereotipo culturale è rimasto decisamente forte. Poi, come sapete, l'Italia vive una condizione molto particolare che ancora adesso ne limita, diciamo, la trasparenza, le garanzie democratiche, soprattutto proprio per l'aspetto di forte controllo dei media, che tuttavia non è totale, per fortuna. Restiamo una democrazia, ma diciamo c'è in effetti un limite molto forte nella persona del Presidente del Consiglio, proprietario di reti e al tempo stesso legato e capace di controllare l'azienda di Stato che è la RAI, che dovrebbe essere autonoma. Qua diciamo è un nucleo forte, anche se abbiamo una stampa che potrà essere non particolarmente brillante, ma sostanzialmente abbastanza diversificata, tant'è che tuttora gli attacchi più argomentati, più costruiti contro il Presidente del Consiglio arrivano dalla stampa. Questo, diciamo, è un elemento di sostanziale vivacità. E a questo punto che cosa succede? Che le televisioni non possono non prendere in considerazione quello che viene dalla stampa. Quindi diciamo che la garanzia della circolarità della notizia e dell'ampiezza della notizia viene sostanzialmente rispettata, anche se ci sono meccanismi di controllo forti. Mas eu queria dizer duas coisas. Primeiro que, sobre a questão que foi feita da utopia, e se a utopia morreu, não morreu, essa história, desde que eu entrei na história quando teve um autor que decretou o fim da história. Eu entrei na história, no departamento de história, quando alguém decretou o fim da história, e aí a gente descobriu que ela não tinha terminado. Aí depois eu passei a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado, todo mundo olhando para mim dizendo: os jovens não acreditam na utopia. Acho que a minha geração cansou também de ficar escutando essas coisas assim. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, as trajetórias de vida como a que eu trabalhei, tem as múltiplas questões que saem, porque quando eu leio os textos do Marma, a gente percebe essa utopia, essa ideia de transformação do mundo. Quando o regime soviético se apropria dos textos do Marma, a glorificação do soldado que entregou a disciplina do partido.
e se entregou para a morte. Aí tem uma certa glorificação da morte dentro da propaganda soviética, quando faz parte do discurso. E quando você toma aquela, hoje, né, sobretudo hoje nem tanto, já está entrando em crise também essa coisa, mas quando na passagem do fim da União Soviética para a apologia vamos entrar na União Europeia e nossos problemas estão resolvidos, que foi mais ou menos isso que aconteceu na Europa Oriental, de tomar o discurso todo como discurso de utopia como vergonha. Era você pegar o discurso do mal e você dizer, tá vendo, não deu certo, agora o resultado está lá do outro lado, acabou. Né? Então, dessas várias passagens. E a outra coisa que eu não deveria me meter nessa história, mas eu vou meter, essa coisa da igreja e da Revolução Russa. Assim, eu crescendo na comunidade lituana, ou em volta de lituanos, passei a vida inteira escutando assim, os comunistas mataram todos os padres. Na União Soviética, as igrejas foram todas fechadas, incendiadas, os padres foram deportados para a Sibéria, resultando em milhares de mortos. Aí, quando você entra na União Soviética, na ex-União Soviética, na Rússia, você descobre que, bom, primeiro, os russos eram ortodoxos, assim, então, eles tinham grande propriedade, na questão da propriedade de terra. Os ortodoxos, a igreja ortodoxa é grande proprietária de terra na Rússia durante a Revolução. A igreja católica vai sofrer com o comunismo no pós-Segunda Guerra. Quando vai tomar o comunismo, vira regime na Polônia, na Lituânia, nos países bálticos, que ali tem uma maioria católica e a coisa complica, até porque muitos desses católicos eram... E também na União Soviética. E aí, como parte da União Soviética, muitos desses católicos, por exemplo, vão organizar os primeiros grupos de partisãos, os primeiros grupos de luta armada na Segunda Guerra, logo depois da Segunda Guerra. E é isso. Então, essa dinâmica católica... Eu falo isso porque entrevistei uma senhora, assim, não sei se eu deveria contar essa história. Quando estava acabando a União Soviética, eu entrevistei ela assim, eu perguntei, a senhora é católica? Sou. A senhora é comunista? Sou. E quando a União Soviética estava acabando, o que a senhora fez? Eu fui para a igreja rezar pelo partido. É sensacional. A dinâmica da vida cotidiana é muito complexa. Entendeu? Então, quer dizer... Essas coisas que a gente envolve na nossa pesquisa, a gente vê muito equilibrado e vê como é trabalhado dentro do discurso político. Esse comentário que eu ia fazer. Eu fui à União Soviética no tempo do regime duro, no tempo da perestroika e agora. E em Leningrado, agora é São Petersburgo, comecei por encontrar o Museu do Ateísmo. Depois encontrei o Museu das Religiões, no mesmo lugar. E a seguir é um museu que é a Igreja de Nossa Senhora de Kazan. De maneira que isto revela, apesar de tudo, uma certa evolução. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que, apesar dessa complexidade do discurso, eu sou comunista, eu sou católica, claro que é verdade que isso era assim, não é uma coisa tão fácil quanto isso. Existiu na União Soviética uma lógica claramente anticlerical. Aliás, eu costumo dizer que o anticlericalismo tem que se explicar primeiramente pelo clericalismo também. Também é outra questão. Quer dizer, porque é que há anticlericalismo? Porque há clericalismo como forma de poder. É importante também termos em conta. Mas não há dúvida nenhuma que esse anticlericalismo, anti-religião existiu claramente na União Soviética. Muito obrigado, professor. Heloísa. Respondendo ao Fernando. Tá. Respondendo ao Fernando. Fernando, há duas colônias ali, uma colônia salazarista e uma colônia democrata. Essa colônia democrata republicana, ela consegue muito pouco em termos de adesão junto a essa colônia salazarista. O imigrante comum, ele se identifica muito mais com a imagem do Salazar, que é um camponês que venceu na vida, do que propriamente com a imagem de um revolucionário que pretende destruir o regime em Portugal, assumir o poder. Somente uma parcela muito pequena desse operariado que tem uma tradição, imigrante que tem uma tradição anarquista, que vai se unir a essas levas republicanas. Quanto à Sociedade Luso-Africana do Rio de Janeiro, ela é presidida por uma figura muito interessante, que é de Cantanhede, que é chamada Lalamiro Andrade. E o Lalamiro
ele tem uma tradição, ele tem uma ligação com Angola bastante forte. Depois, se você quiser, eu te passo umas coisas, porque o material dessa sociedade, como de todos os outros, infelizmente desapareceu, né? Mas se consegue reconstituir alguma coisa a partir das cartas trocadas entre ele e o Sargento Pimentel, entre ele e o Moura Pinto, se consegue ver mais ou menos como é que funcionava essa sociedade em âmbito da sua relação com os colônios. Tá certo? É sobre a sua colocação, é sobre a igreja. Veja, eu estava aqui pensando que em todas as épocas, em época de recessão, né, em que havia toda uma propaganda, toda uma mobilização para uma determinada realidade, graças a Deus que em todas as épocas tiveram homens que não acataram aquilo. E aí eu me lembro agora duas coisas. Uma é o livro do Boaventura Souza Santos, Reconhecer para Libertar. Eu gosto muito daquele livro. E quando ele fala das diferenças, inclusive tem um capítulo que ele fala sobre o movimento das mulheres em Portugal, ele traz um pouco da igreja em Portugal e tudo mais. Só que o que mais me chamou a atenção quando o senhor estava falando foi a figura do Barbosa Lima Sobrinho. O Barbosa Lima Sobrinho foi um homem que, um grande político, né, nos anos 30, 40, 50, e ele foi o primeiro presidente do Instituto Açúcar do Alto, etc, etc. Mas quando eu pesquisei o arquivo pessoal do Agamenon Magalhães, haviam as cartas, então, das pessoas para ele, claro. E as cartas do Barbosa Lima Sobrinho, inclusive isso que eu estou falando aqui, já foi publicado numa coletânea organizada pela professora Maria Luísa Carneiro, que é aquela censura no Brasil, né? Isso. E aí, toda vez que eu li as cartas do Barbosa Lima, eu me emocionava. Por quê? Porque o Barbosa Lima era amigo íntimo do Agamenon Magalhães, um homem de fé e cruel. Um homem que mandava torturar, não tinha. Ele não sujava as mãos dele, mas ele tinha um braço forte para fazer isso. Um homem perseguidor, as cartas pessoais dele são tremendas. E nesse período, ou seja, o período de 38 e 39, é um período em que o Carlos Lima Cavalcante, que foi governador, foi interventor, governador em Pernambuco, ele era dono do jornal A Folha da Manhã. E o Carlos Lima foi tido como comunista, unicamente porque quando aconteceu a Revolução Comunista em 1935 em Recife, ele estava a caminho de Moscou. Então, por conta disso, resolveram que ele era simpatizante. E era um homem, quando a gente lê, eu fui não escrevi sobre o arquivo dele, mas eu li o arquivo dele, está lá no CP2. E o arquivo do Carlos Lima, ele fala, era um homem assim, muito tolerante, é muito interessante a abertura dele para, por exemplo, em Pernambuco, era a época em que havia grande perseguição aos terreiros de Umbanda, eu tenho escrito sobre isso. E o Carlos Lima não apoiava essas perseguições, o Agamenon sim, até o fim. E o que se passa é que aí o Agamenon começa a perseguir o Carlos Lima, o homem no México, porque o Getúlio, não sei por que cargas d'água, dá uma embaixada a ele no México, joga um para o México, longe dele. Só que o Agamenon era perseguidor, então ele não quer o homem bem em canto nenhum, nem no México, nem em Pernambuco. Quando ele chegava em Pernambuco, o que é que o Agamenon fazia? Ele ia para o jornal, o Agamenon botava uma viatura policial na porta do jornal, para ele sair do jornal. E tem várias cartas que o Agamenon diz assim, que ele volte para, que ele era um usineiro, era um riquíssimo também, que ele volte para a usina, porque o jornal era lugar de luta, então ele tinha noção do que era a imprensa, né? Então, por que eu trouxe o Barbosa Lima? O que é que o Barbosa Lima fazia? Escrevia cartas para Agamenon, dizendo, Agamenon, dê sossego ao homem, veja que coisa bonita. Ele até podia ser o Agamenon podia se aborrecer com ele, porque inclusive quando ele vai para o cargo do Açúcar do Álcool, havia um outro nome, certo? O Costa Neto tinha um nome, e ele pede, ele disse, eu quero esse cargo para mim, o Agamenon dá o cargo a ele. Então havia todo esse clientelismo, toda essa relação patrimonial que VP fala muito bem, esses cargos litúrgicos, tudo estava muito claro ali. E aí o que é que acontece? O Carlos Lima, apesar de estar
naquela situação, naquele contexto, ele nunca abriu mão de defender o Carlos Lima, não, desculpe, o Barbosa Lima. Então eu acho que a igreja, com todo respeito, tem nada a ver com a igreja. A igreja, na hora que ela... Sim, vou concluir. Quando ela tem um discurso uníssono, na verdade, alguém da hierarquia poderia ter feito outro discurso. As mentes não são captadas. Se fosse assim, por exemplo, em 1937, o Anísio Teixeira não ia se embora para os Estados Unidos, para a Colômbia, fugindo daqui. Quer dizer, as mentes não são assim. Porque se a gente acreditar que uma instituição, as mentes são captadas porque existe um ideário internacional, nacional, aí o homem não tem vontade própria. Eu acredito que a igreja pactuou. Agora a gente pode encontrar amanhã um documento dizendo que não. Eu gostaria de agradecer à mesa, a Maria das Graças, a professora Heloísa, ao Eric, ao Mirko, por essa mesa que suscitou tantos debates e nós poderíamos ficar até às 6 horas, mas nós temos uma outra mesa, mas eu não resisto de falar menos de um minuto a respeito do Buda, dos Budas aí. E eu fiquei muito intrigado quando li essa palavra Buda, no texto da Heloísa, e aí eu lembrei do Karl Jasper, filósofo alemão, que ele tem um livro que foi traduzido em Portugal sobre os grandes pensadores da humanidade que mudaram a humanidade. E o Buda está lá, o Confúcio está lá, o Cristo está lá, e se não me engano está lá o Sócrates. Então eu tenho a impressão que os Budas, né, estão lá em boa companhia, porque tem também, né, o Jaime Cortesão, que eu adoro ler o Jaime Cortesão, que é um brilhante historiador, e aprendi muito. Muito obrigado e agradeço ao público por ter, né, prestigiado esta sessão e aos brilhantes expositores. Muito obrigado.